Olá, ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Casa do Sim. E hoje é uma série em outubro especial que eu estou fazendo sobre homens com S. Meu nome é Tia Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, cofundadora da Casa do Sim. Que bom que você está aqui comigo. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Rocha. E a gente vai conversar um pouquinho sobre homens com S. S de quê, né? Então vamos ver. Chama todo mundo que ele já vai chegar. Vamos lá. Homens com S. Pela Casa do Sim. Vamos ver. Vamos ver se ele vai fixar comentário. Vou chamar o Rodrigo para ver se ele chega. E vocês como estão? Nossa, fiquei super feliz. Semana passada eu fiz com o Berdan e a gente falou sobre o empreendedorismo dos seniors, né? E foi muito interessante a história dele, a estratégia que foi colocada, várias ideias, vários insights. Se você não assistiu, procura aqui no IGTV da Casa do Sim, porque o papo que eu tive com ele semana passada foi muito legal. E essa semana, Rodrigo Rocha. Ele vai entrar daqui a pouco, vamos ver, vamos esperar. Semana que vem tem o Davi Jordano. Olha ele entrando aí. E aí, Rodrigo? Só pedir para compartilhar a tela. Davi Jordano. E eu ainda... Henrique. Henrique também, para que vai conversar comigo na última semana, vai ser o Henrique, que está com um trabalho lindo sobre paz e filhos. E aí, Rodrigo? Oi, Tiane, tudo bom? Tudo certo? Tá tudo funcionando direitinho? Você tá me ouvindo, tá me vendo? Sim, te ouvindo bem, vendo também. Me Ai, ouve bem também? Você me ouve bem? tô te ouvindo Hum, bem, sim. hum, Primeiro quero agradecer você ter atendido o meu convite para fazer parte desse mês. Eu estou fazendo uma série de lives com o tema Pela Casa do Sim, com o tema Homens com S. hum, E aí você foi um dos homens que aceitou, né? Tô contando aqui que semana passada eu fiz com o Oberdan, participou da segunda edição da Casa do Sim, e ele conta a trajetória dele, o que que aconteceu depois da Casa do Sim, que foi incrível. Ele hum, começou a empreender, né? Depois de ter uma carreira na área de TI e ser desligado, ele ficou meio perdido, o que que eu vou fazer agora? E aí a gente participou da Casa do Sim, começou a ter várias ideias, e um ano depois ele está aí hum. com duas empresas, hein? E está indo para a Legal. terceira agora, empreendendo, descobriu um nicho, descobriu um novo caminho, e ele contou essa trajetória, inspiração para muita gente, né? E tá no IGTV aqui da Casa do Sim, que foi o papo que eu tive com ele na semana passada, só para falar para quem não assistiu, né? Às vezes de noite é aquela concorrência para lives, mas fica tudo gravado, né, Rodrigo? Tecnologia é muito Sim. bom. Obrigado pelo convite. Ah, é uma oportunidade de, pelo que eu entendi, de falar sobre, vamos dizer, a minha experiência com constelação, como eu cheguei nisso e a relação disso com a Casa do Sim. O sim, o S final é um mistério, cada pessoa tem que adivinhar. Homens com S. O S é um mistério, vai te dar palpite? Ah, você ficou curioso? Eu tenho um palpite do S, o que que é? Pode Então, falar? posso falar como é que surgiu essa história aí do Homens com S. Casa do Sim, a gente já fez 4 edições, você participou de uma que foi a edição Saúde, né? Você vai falar um pouquinho a respeito É. disso. E a gente começou depois com coisas temáticas e tal. E aí, a partir da segunda edição da Casa do Sim, a gente observou que muitas pessoas entravam
muitos homens entravam no evento, na descrição do evento, mas não efetivavam a compra. Que, na verdade, o número de pessoas interessadas no evento era de homens, mas efetivamente no curso só tinha mulheres. E aí surgiu assim uma coisa, eu falei assim, gente, o tema é atraente, mas a gente não consegue converter, ele não vem participar, os homens. E aí, realmente, se você participa, depois você me diz a sua experiência de constelação nos workshops, mais homens, mais mulheres, depois você me conta aí. A gente observou que tinha sempre mais mulheres do que homens, porém o interesse era pela internet, né, pelo Simpla, pelos homens clicavam, mas não convertiam. E a gente ficou com uma dúvida. Eu falei assim, por que será que eles não vêm? Então, tem o interesse, né, mas não vêm. E aí a gente ficou com uma ideia. Falou, será que é porque eles sabem que vai ter mais mulheres? Será que eles ficam um pouco inibidos, porque eles sabem que é o evento onde, né, mais mulheres, e aí eles são minoria, pode ser um motivo. Ficamos com essa ideia. E aí a gente fez uma experiência, falei, vamos fazer uma casa do sim só para homens. Nossa, vamos fazer só para os homens, ela só pode entrar homem. E o evento chamava Homens com S. E esse S, porque nós somos a casa do sim. Então, assim, esse S é o S de quê? Aí a gente começou devagar, S de saúde, S de sustentabilidade, S de sucesso. Mas na verdade a gente deixava aberto para os homens interpretarem esse S e também se sentirem convidados, né, a participar a partir dessa perspectiva. Olha, é um evento que só vai ter homem, para ver se funcionava. Deu certo, aconteceu no ano passado. A gente teve um público, não foi um público tão grande quanto o comum, mas veio o público de homens. E aí foi uma investigação bem interessante. E quando a Márcia Nascente falou assim, pô, Tchê, vamos fazer uma série de lives aí, você topa fazer no mês de outubro, né? E a gente faz meio que um rodízio. Márcia tem feito várias, a Ana Russo também, Eunice. E aí eu falei, faço. E aí, só que eu falei assim, só que eu queria retomar o Homens com S, então vamos ver se a gente consegue fazer uma grade só de homens. E aí deu certo, né? Mas Uhum. ele surgiu a partir disso. Então, fica a minha provocação aí para você, Rodrigo. Homens com S. S de quê? Eu pensei que eu acho de sim, de casa do sim. Que homens que dizem sim para o autoconhecimento, para olhar para dentro, para cuidar de si, né? Para ter esse olhar mais do feminino. O feminino é mais introspectivo, é mais de cuidado. Então, meu palpite é o S do sim, como a proposta da casa do sim. E aí, já começando a conversa, né, Rodrigo? Você lembra como a gente se conheceu? Eu cheguei na hora do almoço, antes do evento. A Esther já estava lá. E aí a gente foi tomar um café num, ali do lado. Num, você também estava esperando começar o evento. Teve um evento O sobre evento já tinha saúde. começado, né? Só que era o intervalo Isso, de almoço. E a de gente almoço. chegou Exato. não tinha ninguém no lugar, tava eu e você perdido ali. Cadê o povo? Ninguém sabe, eles foram almoçar. A gente veio para segunda, a gente chegou atrasado, você veio de uma constelação e eu vim de um curso. A gente perdeu a primeira parte. E aí a gente se conheceu e falou assim: "Mas você veio para casa?" Sim, vim. Eu nem conhecia você, nem você me conhecia, e a gente foi bater o papo. E naquele café, naquele papo que a gente falou, muita coisa. Naquele momento eu descobri, Rodrigo já falou sim. Já falou sim para ele. Já falou sim para um autoconhecimento. Já falou sim para astrologia. Você lembra que você falou de astrologia? Sim, Você manja sim, eu muito de gosto. astrologia e a gente ficou falando de astrologia ali um tempo. E, e aí a minha pergunta é, quando é que o Rodrigo falou sim na sua vida? Em que momento você falou sim? O, eu, o maior sim, pensando no sim para as emoções, para o coração, foi quando eu pedi demissão do serviço público. Eu fiquei 17 anos. Eita, é sério? Verdade. Porque foi um sim para a emoção. Eu não gostava do trabalho. Eu passei 17 anos O como que que você funcionário fazia? público. Eu era do Exército. Eu saí como capitão do Exército. Eu pedi, Você era militar? é, Você eu usava pedi farda demissão e tudo?
Ai, 17 anos. Eu fiz academia militar, internato, 2001 a 2005. E ainda fiquei mais 12 anos depois. eu não acredito. E, então, e eu era da logística, então não encaixava muito no estereótipo assim que se tem dos militares, porque a logística é um pouco mais de planejamento e menos do que se tem, do que se entende normalmente. Mas eu nunca fui muito fã, entende? Tipo, era mais uma coisa que dava estabilidade, mas o que eu gostava era tudo ligado a desenvolvimento pessoal. Eu pedi demissão em 2017, mas 5 anos antes, 6 anos antes, eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, Por quê? PNL. Eu tinha um chamado. Vou colocar assim, ó. Eu queria, eu tinha uma impaciência, uma agitação muito grande. Então eu tinha um incômodo emocional que eu não sabia lidar. Aí eu busquei terapia, mas eu não me sentia ouvido. Eu não sentia que estava mudando como eu gostaria, porque eu gosto das coisas com resultados visíveis. E nisso eu já gostava de PNL, eu já tinha lido alguns livros de programação neurolinguística. Surgiu a oportunidade de fazer um curso, o curso de Practitioner em PNL. Quando eu cheguei nesse curso, a sensação foi, nossa, esse é o meu lugar. Ali eu me senti realizado, porque era vivencial, era prático. Você já sentia que algo mudava a cada exercício. Então, eu senti que na PNL eu achei o lugar que eu buscava, no sentido de uma estrutura e uma experiência e uma mudança. Então, isso foi em 2011. Daí eu não parei mais. Então, vou dizer que foi um chamado, mas também tinha uma agitação, uma impaciência, tinha um incômodo, um mal-estar. Então, para curar isso que eu tinha de incômodo, na época eu tinha ressentimento. Até 2011 eu tinha um ressentimento pelo meu pai, porque eu julgava que ele foi exigente, etc. E comecei a perceber que isso afetava a minha vida. Daí eu conheci a constelação familiar, por causa da PNL. A PNL foi a ponte para eu chegar na constelação. A primeira constelação que eu fiz na minha vida como cliente foi o ressentimento pelo meu pai. E aí, na mesma constelação, diminuiu muito. Diminuiu, se pensar numa escala de 0 a 10, o ressentimento que eu tinha era 10. Diminuiu de 10 para 3. Ainda continuou um pouco, mas para mim foi muito marcante. Então, o que me levou para isso, para ser terapeuta hoje, já há 8 anos, foi a minha busca por autoconhecimento e por mudar como eu me sentia. Eu me sentia sempre incomodado. Eu estava sempre ocupado fazendo coisas. Depois eu fui entender que tinha uma tristeza que eu não sabia lidar. E eu fugia dessa tristeza. Eu fui entender isso há pouco tempo, depois que eu pedi demissão do exército. Parece que quando eu pedi demissão, eu disse um sim. Um sim para as emoções. Aí eu consegui ver o que estava por baixo, que era uma tristeza que eu não sabia lidar. Mas E que você, vinha dos dois. Pode falar. mas você foi para a PNL, depois da PNL você foi para a constelação, e nisso você ainda continuava trabalhando, você estava no exército. Exato. Eu comecei a atender como terapeuta em 2012, junto com estar no exército. E é curioso o seguinte, quando eu entrei em 2011, todo mundo estranhava, como assim, você é militar? E eu internamente também estava, não estava, Incomodado? eu não tinha aceitado a mudança. É como se uma parte em mim não tinha, como eu posso dizer? É como se insegurança, eu não tinha assumido ainda que eu queria atuar com coach, com constelação. É como se eu ficasse com um pé em cada lado. Daí me fizeram uma pergunta que foi assim: como é o terapeuta, como é o coach que você quer ser? Foi no curso de coaching que me perguntaram isso. Essa pergunta me levou para o futuro. Me levou para eu quero ser assim, desse jeito. Essa imagem parece que me fez dar o passo. Porque a forma como a gente fala da gente, por exemplo, eu me via como um militar que estava fazendo curso de desenvolvimento pessoal. Depois dessa sessão de coaching, a minha visão foi: eu sou um coach, terapeuta, facilitador de constelação, que ainda é militar. Então mudou o ponto de vista. Eu fui para o outro lado da ponte, entende? Com uma pergunta. Então foi como eu ainda fiquei 5 anos fazendo as duas coisas. Tipo, no fim de semana dava vivências de constelação em Jacareí, São Paulo.
Eu formei turmas de coaching também, em Jacareí, e uma em Santa Catarina, em Chapecó. Então eu fiz por um tempo cumulativo, até que eu... na verdade, tem uma coisa que, por mais que eu ignorava as emoções, não dá para ignorar. A gente tenta ignorar as emoções, mas elas sempre se manifestam, só que de uma forma diferente. Então, eu acabei, vamos dizer, me incomodando e com isso tive a vontade ou a energia de pedir demissão. Tá? E aí, bom, e aí é isso, vamos dizer assim. A Mas minha aí caminhada, então... me conta um pouquinho Pode desse momento, assim, que eu acho tão interessante essa parte, que é você você estava trabalhando, você era militar, estava num cargo bacana, você cresceu ali dentro, tinha estabilidade, e aí essa mudança, porque muita gente, eu conheço e você também conhece, muita gente que faz curso de autodesenvolvimento e tudo, mas botar o pé para ser terapeuta mesmo, ele faz para ele e tal, mas ele não quer empreender disso, ele continua ainda do outro lado e pensa numa coisa de futuro. Quando eu me aposentar, uma coisa, eu gosto, mas vai ser isso, tal. E porque é isso, né? É trocar o certo pelo duvidoso. E eu não sei no caso dos homens, mas eu andei investigando que no caso das mulheres, e agora dia 31 de outubro é o dia da bruxa, né? A gente andou fazendo conversas de bruxa e tudo mais. É, e a gente estava comentando uma coisa interessante, que muitas mulheres que já têm o dom da cura, o dom de ser terapeuta, que você sente isso, percebe isso nelas, mas elas não querem assumir esse lado, não querem expandir. Elas ficam, fazem os cursos e ficam nesse lugar ali que elas se sentem confortáveis, mas elas não querem expandir e oferecer esse serviço para o mundo. Continuam nos empregos formais dela e tal, mas elas se sentem uma mola encolhida, porque elas querem fazer uma coisa, mas não têm a coragem, e aí fica sempre aquela coisa, mas aí eu não, como é que eu vou conseguir me sustentar financeiramente fazendo isso? E se eu já tenho, né, eu lutei muito, estudei para ter essa outra carreira, então elas ficam nessa coisa, nessa dúvida cruel. E quantas a gente não vê, homens e mulheres, né? Mas é que eu tô falando muito das mulheres que tem muito. E a questão da bruxa. E aí um dia comentaram assim, mas isso é natural, porque imagina que as ancestrais bruxas foram todas mortas na fogueira, então fica lá guardada essa informação e todo mundo tem esse medo aí de se colocar neste lugar de cura, de terapeuta, porque tem aí uma memória desse jeito. E aí eu comecei a pensar e falei, pô, é verdade, né? Faz sentido isso, né? Porque os nossos ancestrais que tinham isso morreram na fogueira, então deve existir um medo mesmo de empreender e sim. de se colocar a serviço. Você já por acaso pensou? Faz sentido isso que eu falei para você? Faz. E das duas formas, né? Uma memória genética, uma memória de aprendizado e uma coletiva, né? Do inconsciente coletivo. De que aparecer de uma forma que que não encaixa na maneira comum de agir, leva para a fogueira. E eu ouvi o que me ajudou a pedir demissão foram três coisas, pelo que eu pensei aqui. Uma Conta, foi que eu conta, ouvi conta. uma coach falando assim: quando você segue o coração, o universo te recompensa. Seguir o coração é fazer o que gosta. E para seguir o coração precisa de coragem. Só que seguir o coração dá coragem. Em outras palavras, quanto mais a gente faz o que gosta, mais as coincidências significativas vão se alinhando e favorecem o que a gente quer. Então, seguir o coração traz, vamos dizer, coragem e coincidências, esse apoio do campo. Não seguir o coração tem um efeito contrário. É como se Conta. a gente... é como se o universo pensasse: por que essa pessoa que não segue o coração precisa de apoio se ela não está fazendo o que gosta? É como, é como um olhar que é assim: o jeito que a gente se trata é o jeito que os outros tratam a gente.
o que a gente faz pela gente é como uma mensagem para a vida. E a gente tende a receber a forma como a gente se trata. Fazer o que gosta é cuidar bem da gente. Não fazer o que gosta, quando pode escolher, claro, né? É que às vezes a gente tem um espaço, um espaço de escolha. Tem coisas que a gente precisa fazer. É uma obrigação. Mas e no tempo livre? Como eu me relaciono com o meu tempo livre? Eu ainda assim imponho coisas que eu não gosto? Ou eu dou espaço para ouvir o meu coração, o que ele me diz, e eu procuro espaço na minha semana, já que vai ter situações ou coisas que eu tenho que fazer que eu não gosto, qual é o espaço que eu dou para o que eu gosto? Quanto mais se faz o que gosta, mais se recompensa. Então, para mim, esse pensamento ficou muito forte. Mas não só isso. Teve outro também que foi a história do, acho que é de Sun Tzu. Ele fala de um general que foi com a sua tropa para uma ilha ou para um país e quando chegou lá, queimou os navios, dando uma mensagem para os soldados que era assim, olha, só tem um caminho, não tem volta. Os navios estão queimados, então vocês precisam conquistar o lugar. Então, no caso do pedido de demissão, seria o queimar os navios. Mas também teve mais uma coisa. A terceira, né? Eu falei três. Então, a primeira é ouvir o coração. A segunda é queimar Queimar os o navios. navio ou queimar a ponte. Também a gente fala Exato. disso, né? Atravessou a ponte, você queima, porque aí não tem como voltar atrás, daqui só pode ir para frente. Exato. E aí, quando a gente só tem uma opção, a gente vai com tudo. E a terceira é pensar no seguinte: o que eu preciso manter do meu estado atual, depois que eu passar a ponte, depois que eu mudar? Às vezes a gente esquece isso. E esquecer isso sabota. Por quê? Por exemplo, o que eu precisava manter do ser funcionário público? Eu precisava manter a estabilidade, a segurança. Então, como que eu conseguiria isso? Duas formas que eu tinha pensado. Fazer uma poupança. Era essa, fazer a poupança. Mas eu tive sorte. Sorte, na verdade, é que sorte é a preparação com oportunidade. Eu sempre quis ser diplomata. Eu vou falar qual foi a sorte que eu tive, que é o terceiro ponto. Eu sempre quis ser diplomata e fiz cursinho, uma época, há 10 anos, 2009, 10 e 11. Chegou um ponto que eu mudei de ideia, mas eu estudei inglês, francês e espanhol. Eu falo os três idiomas, melhor inglês e espanhol, e Uau! francês mais ou menos. E, e por isso eu fui selecionado para uma missão de paz no Líbano. Eu fiquei 8 meses fora do Brasil em 2016 e 2017, numa missão de paz da ONU. Daí eu estava fora, não tinha com o que gastar, porque tinha que ficar na base o tempo todo. Era todo dia trabalhando, 18 meses de trabalho todos os dias. Mas você estava como militar aí nessa missão? Como militares, no sul do Líbano. Era uma missão da ONU de fazer a segurança e a vigilância da fronteira entre Líbano e Israel. O acordo de paz tinha que ser vigiado. Então eu fiquei 2016 e 6 meses. 2017, nesse período que você É, ficou? isso. Eu fui em novembro de 2016 e voltei em maio. Deu 180 dias seguidos, todos os dias de trabalho. Eu nunca tive uma rotina tão intensa de trabalho. Era administrativo, como a minha parte do trabalho era logística, então de alguma forma tinha uma certa previsibilidade. Não teve nenhuma ameaça, não teve nenhum confronto assim. Só tinha essa questão de estar num lugar estranho e não ter o que faz, assim, tinha as tarefas do dia, mas que eram de alguma forma bem equilibradas, não eram demais. Então, por que eu falei isso? Porque isso me deu a poupança que eu precisava. Então, tudo que eu não poupei, porque eu usava para fazer cursos de desenvolvimento pessoal, porque os cursos, de alguma forma, não são tão baratos assim, de PNL, constelação, etc. Porque eu fiquei 8 meses fora, eu não tinha com o que gastar, então eu economizei tudo. Então, a vida, sorte é oportunidade e preparo. Quando junta oportunidade e preparo, a gente tem sorte. Me deu esse presente, que foi uma poupança que me deu um conforto de ficar 2, 3 anos sem precisar trabalhar, sem precisar ter fonte de renda, usando a poupança, e nisso fui fazendo os atendimentos, até que começou a ter um fluxo, e eu por focar numa coisa, eu comecei a ter mais resultados e comecei a ver mais possibilidades, no sentido de que sozinho eu não dava conta de fazer o marketing e fazer o atendimento.
criar conteúdo. Daí eu comecei a ver que eu precisava contratar uma agência, e aí isso foi juntando. Às vezes o caminho de assumir como terapeuta parece difícil porque a gente tem que fazer tudo e às vezes é muita coisa. Eu não estava dando conta. 2018 e 2019 eu tentei fazer lançamento de curso online e não consegui. Esse ano eu consegui. Mas porque houve uma maturação. Eu tenho três cursos online que eu vendo pelo Hotmart. Um de constelação familiar individual, um para melhorar a relação com os pais e um para melhorar a relação de casal. E já está vendendo. E já. O que está vendendo mais é o Resolva-se com seus pais. Já tem 60 pessoas fazendo o curso. O Constelação Familiar Individual vai ter nova turma no começo de novembro, do dia 1º ao dia 5. E o Salve Seu Casamento vai ser lançado daqui a 2 semanas. Mas já está tudo pronto. Então, achei incrível isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência aí no Líbano, essa experiência internacional que você teve, que você ficou aí 8 meses, por mais que você tenha falado, tive um serviço lá administrativo, mas, cara, você estava ali, no olho do furacão, o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu. Conta pra gente um pouquinho. Sim. Eu me surpreendeu, assim, positivamente, de ver o quanto os libaneses gostam dos brasileiros. Quando a gente chegou no aeroporto, eram 7 brasileiros e o restante de espanhóis, porque os brasileiros estavam junto com os espanhóis. Então, os 7 brasileiros ficaram junto com o grupo que era principal acho que devia ter 1.000 espanhóis. A gente trabalhava juntos. Na base tinha também indiano, indonésio, sérvio, tinha nepalês e também da ilha de Fiji tinha um francês, ou seja, era uma tropa multinacional. Foi interessante na chegada que na fiscalização do aeroporto eles só olharam assim rápido, viram o uniforme, a gente estava fardado, viu a bandeira do Brasil, olhou rápido o passaporte e deixou a gente passar. Os espanhóis eles fiscalizaram um a um. Então, ou seja, é como se fosse, eu senti nisso uma proximidade, como se fosse, eles olharam o passaporte nosso, liberou e olharam com mais detalhe o dos espanhóis. Então, como eu fiquei na parte sul, a parte de Beirute Beirute é uma cidade bem moderna, pelo menos a parte central dela. Como o Líbano passou por guerra há alguns anos, eu não lembro exatamente se foi 10 ou 12 anos, acho que foi 2007, eu não lembro, é mais recente. Mas acho que 10 anos antes de quando eu fui para lá, eu fui em 2016, 2017. Então, a parte sul tem pouca população, os centros urbanos são mais espalhados. Parece um pouco a região serrana que a gente tem no Brasil, parece um pouco a grande parte do território do Líbano do que eu vi. Eu ficava no interior, parte sul, e chama Marjaium, perto da fronteira. Ali ficava o comando da missão. E no geral, o convívio com os outros países foi bem, bem interessante, muito aprendizado. A maneira de ser de cada... Tinha uma coisa comum. O ser militar era muito parecido. É isso que eu queria saber. Porque você foi numa missão internacional com militares de outros países, uma missão da ONU, e aí é tudo militar, só que de países diferentes. Eu quero saber esse negócio aí. Foi muito interessante, porque é como se o arquétipo ser militar ganhasse uma coloração diferente de cada nacionalidade. Por exemplo, os indianos, eu percebia nos indianos uma postura mais acolhedora entre eles e com os outros. É como se eles fossem mais acolhedores naturalmente. Os sérvios, por exemplo, eles também eram amigáveis, mas de um jeito diferente. Eu percebi, vamos dizer assim, eu senti como eu posso dizer? Me deu a impressão, e essa impressão que a gente fala que militar é tudo igual, que é uma generalização, mas também vem desse arquétipo da maneira de ser. Então, mesmo sendo países diferentes, tinha uma maneira de ser em comum.
Por exemplo, a forma de falar, a energia do falar, mesmo que a gente falasse em inglês. Inglês e espanhol, cotidianamente. Eram os dois idiomas da missão. Mas ainda assim foi bem interessante perceber que os assuntos que os militares falam no Brasil são os mesmos que falam lá. Por exemplo, da experiência na própria, como militar, de armamento, etc. Esses assuntos não me interessavam muito. Então eu preferia... eu não ficava muito, vamos dizer, participando desses assuntos. Eu me senti um peixe fora d'água, de verdade. Mas por outro lado, foi interessante o seguinte: eu sempre quis ter a experiência de estar assim, trabalhando usando outros idiomas. Aí, de repente, eu cheguei lá, não era tanto o que eu queria, sabe? No sentido de, eu criei uma expectativa e é interessante como criar expectativa e vivenciar não é a mesma coisa. Porque mostra que o que a gente busca está dentro da gente. Ai, E foi um desenvolve mais aprendizado. esse negócio aí. Sim, eu desenvolvo. Então, é como se houvesse dentro da a minha percepção, minha sensação é assim. Inclusive nas sessões, quando alguém traz um objetivo, eu quero muito isso. Quando eu for para outro país, quando eu fizer isso, se, se eu morasse fora do Brasil, se eu morasse, sei lá, na Europa, a vida seria melhor. No geral, a gente leva a gente junto. Então, o jeito que a gente se sente aqui é o jeito que a gente se sente em outros lugares. Mas existe uma idealização de que outro lugar é melhor. Só que quando a gente chega lá e se acostuma, a minha experiência mais longa morando fora foi 8 meses. Mas eu viajei para outros países por algumas semanas e eu sinto falta do Brasil. Então, em especial de São Paulo. Mas isso de idealizar o outro lugar como melhor tem, tem uma maneira de olhar. É. hum, Então, o que eu posso dizer é assim, não quer dizer que é sempre, mas é um olhar. Às vezes eu não estou bem comigo. Tenho uma tristeza que eu não sei lidar direito. Aí eu penso que se eu for para outro lugar, eu não vou sentir isso. Mas vai comigo. Então, o que eu percebi, estando no lugar que eu mais queria estar, foi que, nossa, as mesmas coisas que me incomodavam no Brasil, me incomodam aqui. Então, esse foi um sinal para mim. Teve mais uma coisa que eu queria falar. Eu fiz um curso, está no contexto ainda, foi lá. Enquanto eu estava lá, tinha algum tempo livre. Então, eu fiz um curso da Mind Valley, um curso sobre espiritualidade. Mind Valley é uma empresa que a sede é em Kuala Lumpur, do Vishen Lakhiani. Aí teve um momento que ele fala assim, às vezes você está infeliz não porque você não tem sucesso, mas porque você tem sucesso no objetivo de outra pessoa. E eu pensei, eu quis ser militar, foi eu que escolhi, não foram os meus pais. Ao contrário, para os meus pais, sei lá, para o meu pai eu seria soldado, não seria oficial. Então, o fato de eu ser oficial foi porque eu quis ser. Eu não tive incentivo e apoio, na verdade, tive cobrança. E aí eu pensei, bom, mas eu que escolhi entrar para o exército. Não foi os meus pais. Tá, mas então, de alguma forma, eu tenho sucesso. Eu não sentia assim, eu não me sentia com sucesso porque eu gostava. De fato, não, eu não era o que eu mais gostava. Mas, de alguma forma, era visto como tendo sucesso. Tinha estabilidade, Mas em algum etc. momento você desejou isso, não desejou? Isso, exato, antes de entrar. Passou um ano, mudei de ideia. Você tinha uma expectativa. Expectativa. Então, e aí eu me questionei, se esse objetivo não fosse meu, de quem seria? Então eu assumi a dúvida, porque antes eu tinha certeza, fui eu que escolhi. Essa era a minha certeza. Porque eu achava, os fatos eram isso. Mas eu abri espaço para dúvida. E se esse objetivo não for meu, de quem seria? De quem seria? Aí veio a lembrança, que eu ouvia meu pai falando que ele foi soldado por 10 meses e 22 dias. Ele falou isso algumas vezes. Quando eu dava algum sermão, ele falava disso como algo positivo que ele conseguiu. E que era positivo, camaradagem, etc. Na visão dele. Aí eu pensei, será que isso me influenciou?
Aí eu já conhecia a constelação. Eu pensei, deixa eu constelar isso. Deixa eu olhar para o meu pai e devolver para ele o que é dele. Então eu assumi que o objetivo de ser do exército era dele. Na constelação eu devolvi para ele. Então eu senti que faltava isso para eu me liberar do exército. Tanto que quando eu voltei eu pedi demissão. Entende? Faltava isso. E eu não sabia. Não foi uma coisa que eu já sabia. Foi uma coisa que veio por causa de uma pergunta. De quem era esse Mas, objetivo? mas a constelação, ela te ajudou muito nessa parte, porque aí ela validou, você abriu a pergunta, você falou de uma forma bonita, você assumiu isso, né? Assumiu a pergunta, e aí quando a gente tem a pergunta, a gente vai atrás da resposta, e foi com a constelação que você conseguiu essa resposta. E foi por isso que Exato. você quis se dedicar à constelação, porque você começou no caminho É, do PNL, depois você conhece a depois, constelação, e hoje, Rodrigo, você dedica à constelação, isso né? foi a Então eu queria constelação. saber também por que isso. Você podia ter escolhido qualquer outra coisa. Olha quantos cursos você fez, olha quanto tempo você está investindo. E você escolheu constelação. E eu queria saber por que você fez essa escolha. Por um chamado da vida que eu ignorei por muito tempo. Sabe o que foi mais curioso? Eu sempre tive cliente de constelação e eu queria ser coach. E daí eu dava curso de coaching, eu formava coaching para líderes, The Coaching Clinic, eu dava essa formação de um fim de semana e queria atender como coach, ou seja, a minha mente queria isso. Mas as pessoas que chegavam para mim queriam constelação. Aí eu atendia, como eu fazia as duas coisas. E então constelação sempre chegou. Só que por algum motivo, em 2012, a, a minha mente, eu brigava mais pela mente. Eu só comecei a ouvir meu coração mesmo, escolhendo, me abrindo para isso quando eu pedi demissão. Eu pensei, eu vou fazer o que eu gosto, vou assumir isso. Então, por muito tempo, eu me guiava pela mente. E a mente falava, coaching, porque coaching, etc., motivos. Mas constelação sempre me acompanhou. Constelação é algo que eu sempre fiz. Então, por exemplo, se eu estava num curso como aluno e alguém me perguntava por constelação, eu fazia a constelação, eu mostrava como era. Às vezes, no tempo livre, eu fazia várias sessões. Tipo assim, quer fazer? Vamos fazer. Então, é uma coisa que eu gostava e gosto e que eu sempre fazia. Em todo lugar. É muito curioso. Então, sempre me acompanhou. Daí, como eu fiquei um ano fora, e teve um período no exército que foi muito atribulado, então teve 2 anos que eu não atuei, vamos dizer, mas atendendo como terapeuta, porque não dava tempo. Mas eu, no tempo livre, eu sempre fazia. Quando chegou em 2019, no ano passado, eu, eu tentei, eu pensei assim, vou fazer, eu continuei fazendo constelação, porque em 2018 eu fazia uma vivência por mês em Guarulhos, num centro de terapias holísticas, aí uma vez por mês lá para dar vivência. E eu pensei, vou fazer por mim agora, porque eu sempre dependia de fazer com alguém. Eu sempre fazia com um parceiro ou em algum lugar. Aí, como isso não estava mais fluindo, eu pensei, eu acho que isso é um sinal da vida para eu fazer sozinho. E aí eu pensei, vou fazer vivências. Eu aprendi outras terapias também. Fui fazer uma que chama ativação de vida, que é meio estilo magia, usa varinha mágica, trabalha com cristais, usa e eles ensinam uma meditação. Isso é na Escola Moderna de Mistérios, em Florianópolis. E aí eles ensinam uma meditação chamada. Fugiu o nome da meditação, depois eu lembro. Quando eu voltei para São Paulo, eu pensei, vou fazer uma vez por semana essa meditação. E aí aparecia uma, duas pessoas. Depois de eu ficar fazendo isso durante 2 meses, pensei, constelação sempre teve gente. Por que eu fico insistindo? Aí eu tentei fazer workshop de hipnose, de coaching, tentei fazer de comunicação não violenta, ou seja, tinha várias ferramentas, Tu tentou mas tudo fugir que de eu qualquer tentava, jeito. exato, exato, exatamente. Inconscientemente eu estava fugindo. Não sei por quê, mas inconscientemente eu estava fugindo. Daí eu pensei, isso foi junho passado, de 2019. Essa constelação sempre teve gente. Por que eu fico insistindo
em fazer outras atividades que a constelação sempre teve. Mas a coisa que não acontecia era, eu não fazia sozinho. Eu sempre contava com alguém. O que mudou em junho foi, vou fazer sozinho. Eu tinha uma insegurança de fazer uma vivência de constelação sozinho. Porque tem o coffee break, tem que arrumar a sala, receber as pessoas. E eu tinha uma insegurança também de receber, de cobrar. Como eu venci essa insegurança, sabe como foi? Fazendo. Como? Fazendo. Fazendo. As E vivências me fazendo forçou a e vencer. precisando do dinheiro, né? Fazendo e Exato, as duas precisando do coisas. dinheiro, porque ali você não tinha como falar, não, tudo bem. Você falou, não, eu tô com dívida, eu preciso mesmo. Como é que é? Exato. Exato. E aí, por estar fazendo, por exemplo, cobrar, tinha vezes que eu ficava sem cobrar, porque eu deixava para a última hora. Era um esforço, era uma. Ah, eu não sei explicar, mas era um esforço cobrar. Hoje eu atendi uma pessoa, que é um amigo, eu quase terminei a sessão sem cobrar. Na verdade, eu não ia cobrar. Quando acabou a sessão, e ele que me buscou para fazer a constelação, quando acabou a sessão, ele falou: me passa seus dados pelo WhatsApp para fazer a transferência. Eu não ia cobrar por conta do desconforto de cobrar. Então, ainda, porque era amigo. Aí eu pensei, eu faço sem cobrar, não tem problema. Então, é como. Pode ser que para muitas pessoas, como você comentou, né? Muitas pessoas fazem vários cursos, usam para si, usam informalmente sem cobrar, mas na hora de cobrar, que é a dificuldade. Então, pode ser que o ponto-chave é isso. É a autoconfiança, a autoestima. E se levar para o olhar da constelação, para um olhar de aceitação, já que a gente fala das ordens do amor, amor é aceitação, a autoestima tem a ver com aceitar a si mesmo, aceitar a vulnerabilidade, aceitar as emoções, porque receber é ficar vulnerável. É? Porque Receber é pedir é ficar ficar vulnerável. vulnerável? É que vulnerável não é ruim. Vulnerável é a relação com sentir-se vulnerável, às vezes para alguém não tá confortável. Eu tenho dificuldade com a vulnerabilidade, eu reconheço isso. Eu Então, estou eu queria aprendendo. falar, a gente falando de homens com S, eu acho que, não sei, é um palpite aqui, né? Não sou homem, mas para mulher se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, aceitar ajuda, assumir, né? Mulher chora, aquela coisa, tudo, e se abrir para emoção, parece que é mais fácil do que para o homem. Eu Então, eu concordo. queria que você falasse um pouquinho disso, porque, primeiro, terapeutas homens não tem muito. Por quê? Porque para o cara ser terapeuta, ele tem que passar por isso que você passou aí. Mas para passar por tudo isso, você tem que assumir a sua vulnerabilidade, assumir o seu desconforto, se colocar num outro lugar que ninguém ensinou de casa, ninguém deu permissão, porque ninguém dá permissão para os homens disso, não sei, estou aqui navegando. E aí me interessou muito o seu perfil justamente por isso. Desde o momento que eu te conheci, você aberto para isso. Até hoje, nessa live mesmo, você consegue colocar isso. E é muito importante para todas as pessoas ouvirem, mas principalmente para os homens, para que eles possam se reconhecer. Porque não tem uma referência, né? E às vezes quando a gente fala, ele não consegue, ele sente, mas não consegue compreender, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa vulnerabilidade do homem. É desconfortável, não é fácil. Eu vivencio isso ainda, no sentido assim, é, é que ser vulnerável, se colocar vulnerável, é abrir mão do controle. Então é comum que as pessoas controladoras, e aí eu me identifico com isso, Ó, tenham ó, ó. dificuldade, tenham dificuldade com a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade é não controlar. Vulnerabilidade é aceitar, e não é ruim. Na verdade, a vulnerabilidade, ela traz paz quando a gente aceita ela. O sofrimento com a vulnerabilidade tem a ver com lidar com as emoções. E tem uma coisa, que lidar com as emoções, em essência, é lidar com as emoções básicas, que são tristeza, raiva e medo. Fica muito mais fácil olhar para as emoções básicas. E eu trabalho com isso nas sessões. Quando a pessoa traz uma dificuldade, eu pergunto qual a emoção por trás. Às vezes é difícil chegar num nome, mas quando eu pergunto, é tristeza, raiva ou medo? Fica mais fácil. Então a dificuldade de lidar com as emoções é a dificuldade de lidar com a tristeza, porque ela é a emoção mais profunda. Acolher a tristeza
Então, eu comecei nesse caminho de fazer vivências, de me trabalhar em 2012. Eu só fui olhar para a tristeza em 2018. Eu levei 6 anos para entender. É, eu levei 6 anos. Eu lembro que na formação em constelação, eu falei para a facilitadora, eu falei, olha, quando eu levo a atenção para o centro do peito, eu sinto um aperto, uma coisa dolorida. Aí, como era um contexto de grupo, ela falou, olha, isso é algo que você pode olhar na terapia primal. Foi uma sugestão que ela deu. Não seria tanto para a constelação. Eu entendi que era, naquele contexto de grupo, tem temas que são mais oportunos. E então eu busquei outras formas de trabalhar. Mas olhar para essa tristeza, para mim, a sensação da tristeza é como se fosse esmagar algo que era um peso, um aperto, como se a respiração fechasse. O que eu fazia para lidar com a tristeza? Eu fugia, não lidava. Então, lidar com a vulnerabilidade é lidar com as emoções. Vamos dizer, a maneira como eu fui educado pelos meus pais, pelo meu pai em especial, foi repressora. Foi tipo, para de correr, para de gritar, fica Não quieto, se chora, não comporta. chora. Então, aí eu lembro de cair, de cair, tipo, eu devia ter 3 anos de idade. De tropeçar e cair com uma panela, e eu ouvi do meu pai, bem feito, falei para não correr, que é o não chora. Né? Tem várias formas de falar o não chora, tipo, engole o choro. E aí, isso representa uma não permissão para sentir o que sente. Como se ficar triste fosse ruim, fosse É errado. uma vergonha de se sentir triste, sabe? Exato. Assumir a tristeza é uma dor. Ai, E, fa- e, a, e a gente reproduz com a gente exatamente, ou muito parecido, a forma como os nossos pais criaram a gente. Então, eu tenho uma tendência a ser exigente comigo. Eu me peguei hoje nesse padrão. Por exemplo, eu invento de fazer uma coisa e eu quero fazer para ontem. Então, por exemplo, eu estou abrindo uma empresa. Semana passada, eu vi numa empresa de um outro estado, e aí eu vi que eles eram muito detalhistas, rigorosos e não estavam facilitando para mim. Eu falei, vou buscar uma empresa que facilita para mim. Eu não entendo de contabilidade, nem de administração. Se eu tiver alguém que me apoia, mas que me demanda coisas sem me dar uma solução, fica complicado. Daí, eu cancelei com uma empresa e já quis contratar outra. E aí eu estava estressado comigo mesmo hoje, pensando, por que eu estou com tanta pressa assim? Que eu inventei de fazer um curso, desisti e cansei do curso porque não atendeu a minha expectativa. Aí já pensei num outro curso. Eu já estava doido para fazer o próximo. Mas por que eu estou assim? Por que eu tenho que resolver hoje? Aí veio o insight, olha o meu pai em mim, o meu eu que é igual ao meu pai, me acelerando. Aí eu pensei, para eu quebrar esse padrão, eu preciso fazer o contrário. Por que eu não me dou tempo? Por que eu tenho que decidir agora? Não, deixa para amanhã ou para segunda-feira. Para segunda-feira, amanhã não dá tempo. Mas é como eu me dei conta de um padrão de cobrança. E esse padrão tem a ver com não aceitar a vulnerabilidade. Com ter que. ah, É como se fosse, pelo menos em mim, a cobrança, a exigência, eu preciso me desenvolver. Eu preciso aproveitar o tempo. Eu tenho que fazer mais. É como se eu nunca tivesse bom. E aí, de novo, no olhar da constelação as coisas são certas como são. Por que ter pressa? A vulnerabilidade vai ter a ver com ficar no momento, né? Com aceitar que as coisas são certas do jeito que são. E vamos dizer, o meu insight hoje sobre a vulnerabilidade parece que se eu não aproveito o tempo, eu sou errado. Então eu só tenho valor se eu estiver fazendo coisas úteis. É como se eu não fizer algo útil, é como se eu não fizer algo útil, eu não tenho valor. Foi esse vamos dizer, os insights que vieram, que vem da exigência, que é uma não aceitação da vulnerabilidade. Então, para sintetizar tudo isso que eu falei, para resumir, a dificuldade com a vulnerabilidade é comum porque existe uma repressão das emoções, tanto para homens quanto para mulheres. Talvez para os homens seja maior. Por isso a gente vê mais mulheres buscando. Você perguntou na constelação, né, nas vivências de constelação. O público normalmente é mais mulheres. É? Tanto nas sessões, muito mais, 95%.
Quando tem homem é um, dois, por exemplo. E mulheres 10, 12, 14. Então, até os cursos que eu participo. Muitos cursos que eu fiz, eu era o único homem no curso. Muitos E as, cursos. e as mulheres que participam, elas geralmente vão constelar e elas falam, gostaria que o meu marido ou o meu pai constelassem. É, Não rola exato. isso também? Sim. E aí a pergunta que a gente faz é, qual é a mudança em você que poderia melhorar a relação? Levando para o olhar da autorresponsabilidade. Mas é É, bem comum. De a mãe querer fazer constelação para o filho ou para a filha, por exemplo. Ou, no caso, na relação de casal, a mulher querer fazer constelação para o parceiro ou parceira dela. E, e o olhar é sempre de autocuidado, né? De qual é a mudança em você, qual é o cuidado que você precisa se dar para melhorar a relação. nossa, é incrível. E a gente já vai estar 5 minutos finais, mas eu Sim, imagina. queria falar, Isso que eu queria falar, te dar o feedback de como está sendo bonito o trabalho que você está fazendo no seu Instagram, no Rodrigo Constela SP, né? O SP Constela. Para quem não acompanha o Instagram do Rodrigo, primeiro que os conteúdos são todos sobre constelação, mas realmente é conteúdo. É para as pessoas começarem a compreender o que é constelação sistêmica, constelação familiar. Eu vejo muitos temas ligados à parentalidade, mas o que me impressionou muito é a forma como você está descortinando o, a constelação. E você está entregando muito, né? As lives que você faz, os vídeos que você faz, e como isso cura. Mesmo que, e assim, e te agradecer, na verdade, né? Porque você falou, eu vendi 60 cursos. Você pode ter vendido 60 cursos, mas você está impactando um número muito maior de pessoas através do seu Instagram. Você tem consciência disso, né? De que quantos insights. sim. Eu mesmo sempre estou ali, tenho pessoas que eu sigo, e o seu sempre, do nada, tem ali o negócio, eu falo, meu, faz todo sentido, era o que eu estava precisando, era. E vem, então, assim, essa coisa de fazer semear, né, pela internet, de colocar esses conteúdos, e eu percebo, assim, bem construído, didático, é uma coisa que eu também vejo bonito em vocês, tem didática, né? Eu não sei se você já, essa coisa de falar em vídeo, se isso já vinha de você, você está se formando Sim. nisso e se esforçando nessa parte? Conta para mim, que aí eu tenho um palpite, mas me conta um pouquinho dessa coisa de você virar esse youtuber aí. Então, eu era muito tímido na adolescência, por exemplo, só para ilustrar, e de ficar quieto no meu canto. E 2015, eu tentei fazer meu primeiro curso online. A parte de ensinar, eu tenho muita facilidade de ensinar. E porque eu aprendo de uma maneira muito minha e eu consigo decompor em pedacinhos. Mas na hora de falar na frente da câmera, era muito difícil. Há 5 anos era muito difícil, porque eu me cobrava muito. Era como se eu estivesse entrando num banho frio. Não era confortável falar para a câmera. E então eu fiz um curso, ainda assim eu fiz, porque eu sou muito de me superar. Fiz o curso completo, não consegui postar. Era um curso para inteligência emocional para quem vai fazer concurso público ou vestibular. Eu não consegui postar porque o meu julgamento não deixou, porque eu não aceitava ouvir a minha voz. Eu sempre achava, tinha um perfeccionismo que sabotava. Era isso que atrapalhava. A exigência fazia eu achar que nada estava bom. Sabe o que mudou? Fazer lives. Quando eu comecei a fazer live ano passado, minha primeira live, olha que interessante, eu tinha vergonha de fazer live. Eu tinha vergonha, mas eu fui fazer um curso de vendas em outubro do ano passado, ou seja, faz um ano. E aí, dentro do curso, que foi uma semana, tinha uma tarefa que era faça uma live. E na época eu estava em dúvida. Vai ser uma live sobre constelação familiar ou uma live sobre marketing digital? São dois assuntos que eu gosto. Então eu pensei, se eu falar de marketing digital, eu vou ter que estudar para fazer a live. Falar de constelação, eu faço isso o tempo todo. Então é só eu falar de algo que eu estou fazendo. Aí naquele dia eu escolhi fazer live de constelação. E eu comecei a fazer uma por semana.
E não parei. Então vou completar um ano fazendo uma live por semana. Talvez uma semana, duas eu não fiz. Tipo, essa semana eu não fiz live, porque tinha a de hoje. Mas, no geral, fazer live me trouxe a sensação de conforto, porque é como se tivesse. Não tem como voltar, não tem como editar. Então a gente fala como se estivesse conversando. Sim, E e fica tudo gravado no seu IGTV, né? Então, porque assim, fica. eu, quando eu vou, aí eu falo, nossa, o Rodrigo, ele fez uma live, eu não pude assistir, porque, enfim, a gente tem uma agenda, mas eu sei que você tratou daquele assunto. Aí eu vou lá no seu IGTV, procuro e assisto, ou ouço, né? Porque às vezes, como tá no IGTV, você põe no áudio e tá ali. Sim. E assim, é muito legal, é muito sustentável, né? Uma vez que você já conhece a fonte, e você produz esse conteúdo de uma forma mais leve, porque gravar diante de uma câmera com roteiro, meu amigo, não é para qualquer um, não. É complicado. Sim. Agora, fazer o que a gente fez agora, conversar, é uma delícia, não é? Exato, exatamente. Não é esforço, verdade. É um prazer, Uma não é? coisa, e eu faço 2 vídeos por semana para o YouTube, toda quarta e sexta. E aí eu acabei levando essa fluidez da live, porque a live desenvolve isso, ela desenvolveu em mim, para os vídeos. Ficou mais fácil fazer vídeo. Eu só anoto 4 palavras, vou falar disso, 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 e aí começo a falar. Aí eu esqueço, eu olho e volto a falar de novo. E aí na hora de editar eu corto e encaixo. E eu já estou com 150, eu acho que é 150 vídeos no YouTube, eu não sei. Mas também, mas também passou de 100 vídeos sobre constelação, tudo sobre constelação. Então, eu aqui, eu percebi que você se esforçava, né, naquele começo para fazer. E aí eu falo, cara, o Rodrigo, ele é tímido, mas ele se esforça para poder falar, porque ele tem um conteúdo muito importante sobre constelação, e o conteúdo e dar vazão a isso é mais importante do que o perfeccionismo dele ou a timidez dele, então isso eu acho muito bonito, né, em você, e tá dando resultado, né, Rodrigo? Porque assim, se eu tô falando que você está atingindo tantas pessoas, curando pessoas, tirando delas tristezas, pesos, medos e mostrando uma possibilidade. Quando fala, nossa, não precisa sofrer, você pode constelar, não é verdade? Problemas de parentalidade, melhorar o relacionamento, né? A gente fala relacionamento com os pais, relacionamento conjugal, constela empresa, a gente constela tantas coisas, e se é possível, para que sofrer, né? Então, é a generosidade mesmo, de compartilhar, superando os seus. É isso que a gente que observa. Nossa, você tem uma dificuldade, você supera ele para beneficiar o maior número de pessoas. Então, isso é louvável, né? Largou a carreira, tirou o certo para poder. Então, parabéns. É Homens com S de sim. E começou tudo quando você disse sim para suas emoções. Coerência. Porque aí, quando a gente vai é coerente com a vida, flui, não flui? Aí, Exato. é isso que você contou. Eu já conhecia um pouco você, mas hoje foi uma delícia esse papo, a gente poder se aprofundar. Quero aqui agradecer, né? Dizer para todo mundo que precisa seguir Rodrigo, sim, no Instagram, no YouTube, porque, olha, isso aqui é só a introdução, tem que ver quantas coisas maravilhosas tem lá no restante. Eu acho que esse papo que a gente teve, esse depoimento, vai poder ajudar muitas pessoas a assumir sua vulnerabilidade, a se reconhecer, né, no que você falou. Obrigada mesmo. E obrigada, Márcia Nascente, que me provocou isso daí, falou, Tchê, faz lá essas lives lá, e eu falei, vamos fazer. Obrigada, ela está aqui, obrigada, Márcia. E convidar que semana que vem nós vamos ter uma outra live de Homens com S, com Davi Jordano. Todos estão convidados. Tem que ficar seguindo aqui a Casa do Sim, saber que na próxima quinta vai rolar essa live. Vai ser às 8h15 também, pontualmente. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção plena de vocês. Rodrigo, dá um tchauzinho, que o Instagram já está Tchau, acabando. obrigado. Sim. Obrigado pelo convite, pelo trabalho que vocês fazem na Casa do Sim. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Já vai abaixando sozinho, acho que vai ficando até os últimos segundos. Gente, adorei, foi incrível. Valeu mesmo, viu, Rodrigo? Preciso constelar com você. Valeu. Obrigado.
A gente